muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele armazenar, em outra existência ele desfrutará. Ainda que seja como intuição, o meu espanto ele me deu uma explicação. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão, que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, mil sementes no jardim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então poesia e canção.
dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então. Vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus. Quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o termo das coisas não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, que tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, dos Destinos e da Dor, no capítulo Evolução e Finalidade da Alma, nos fala assim: é passando por inúmeras transformações no tempo e no espaço, durante milhares de séculos, por meio do trabalho, da vontade, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, que a alma se eleva, acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude, sentindo-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, de forma a se comunicar intimamente com o seu meio social e planetário. Então essas duas mensagens nos falam sobre a evolução do espírito, né? O objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós. O homem deve progredir incessantemente, porque Deus assim o quer. Graças a Deus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece? Fechar os nossos olhos, imaginarmos um local bem bonito, no meio da natureza, as árvores, o canto dos pássaros, o barulhinho da água correndo no rio e o frescor do vento batendo em nosso corpo. E assim te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos encarnados. Senhor, que em cada lar possa chegar toda essa energia, todo esse amor, toda a sua paz. Te pedimos então, Mestre querido, permissão para começarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá,
Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o tema de hoje é escala espírita. Vocês lembram o que é escala espírita? Vou relembrar para quem já esqueceu. Existem entre os espíritos diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que já tenham alcançado. Esse grau de perfeição pode ser mais ou menos, dependendo das qualidades adquiridas ou das imperfeições que ainda tenham. Vou explicar melhor com essa dinâmica que vocês vão ver agora. Estão vendo esse copo com essa água limpa? Pois bem, esse copo representa o nosso corpo físico e a água, o espírito criado por Deus. Mas, à medida que vamos vivendo, algumas situações nos fazem cometer alguns erros, como, por exemplo, desrespeito aos nossos pais, não querer colaborar nas tarefas de casa, não dar importância ao estudo, mentiras, o egoísmo. E aí o espírito vai ficando imperfeito. Por isso, reencarnamos tantas vezes para refazer a lição de respeito ao outro e a nós mesmos, até estarmos completamente evoluídos moralmente. Então, vamos ver como isso acontece através dessa dinâmica? Observem como a água está bem limpa. É o espírito. O copo é o nosso corpo, como eu já havia falado anteriormente. Os espíritos são os seres inteligentes da criação de nosso Pai Maior. Somos criados simples e ignorantes, mas por causa da nossa má conduta, de nossa imperfeição, nosso espírito, ou seja, nós, acabamos não ficando tão limpos assim. Então, olha aqui, ó, pó de café representa as nossas imperfeições. Olha só como é que nós, em espírito, ficamos como se estivéssemos sujos. É o espírito que cometeu muitos erros, que foi pelo caminho mais fácil e não deu ouvidos aos ensinamentos cristãos que lhes foram passados. E olha que tudo está gravado aqui, ó, em nossa consciência. E para ficar limpa novamente, sabem do que precisamos? Quem disse reencarnação, acertou. E aí, para a gente começar a ser perfeito novamente, nós precisamos de outras encarnações. Infelizmente, não é só uma. Nós vamos precisando das encarnações até ficarmos puros novamente, como éramos anteriormente. Então, olha, dessa encarnação, nós passamos para essa, e aí precisamos de muitas mais, através de um novo corpo, de acordo com as nossas necessidades. Nascemos com corpos diferentes, até que fiquemos limpos. E aí, a cada encarnação, a gente vai recebendo novos aprendizados, até ficarmos limpos, de acordo com nossa disposição de evoluirmos. Deus é um Pai amoroso, e nos dá todas essas oportunidades, até a gente não precisar mais estarmos ajustados com a lei, até que estejamos evoluídos moralmente e intelectualmente, passando de uma ordem inferior para superior, para elevada. O espírito mais puro que nós conhecemos é Jesus, o nosso guia e modelo. Agora, vamos passar para outra etapa do nosso estudo. A nossa historinha de hoje é uma adaptação de uma história sobre escala espírita. Vamos lá? Em uma pequena escola, um mestre explicava aos alunos que no alto de uma montanha havia extraordinário tesouro. Tão grande era a riqueza que encheria de felicidade a vida de quem a possuísse.
Os alunos mostraram grande interesse em conquistar o precioso tesouro, mas para isso seria necessário escalar a montanha, onde existiam muitos obstáculos e perigos. E como eles ainda não estavam preparados, o mestre, pacientemente, passou a instruí-los, desvendando todos os segredos da difícil escalada. Falou sobre as dificuldades que eles encontrariam no caminho, sobre a importância da cooperação entre eles. Passou a eles vários ensinamentos que revelavam toda a sua sabedoria e riqueza moral. Depois disso, o mestre despediu-se e partiu. Assim, os aprendizes foram em busca do tesouro. Muitos, na base da montanha, olharam contrariados e aborrecidos o caminho que tinham a percorrer. E revoltados, desistiram, antes mesmo de tentar. Mas alguns seguiram lentamente, entre reclamações e tropeços. Outros começaram a subida. Se arranharam no caminho áspero e difícil. Às vezes, sentiam-se desanimados com os obstáculos que tinham a vencer. Mas mesmo assim, eles recobravam as forças e seguiam escalando com determinação. E mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentavam, paravam e ajudavam aqueles que ficavam para trás, que estavam desanimados e com vontade de desistir. Mas alguns aprendizes eram mais perseverantes e colocavam rapidamente em prática as lições aprendidas com o mestre. Eles não ficavam irritados nem desanimados com a subida e iam vencendo, um a um, os obstáculos que tinham pela frente. Cada vitória dava a eles alegria. Nas maiores dificuldades, eles amparavam uns aos outros e emprestavam as ferramentas que já possuíam para facilitar a caminhada. Assim, os que iam à frente ensinavam o segredo das suas vitórias aos que estavam mais abaixo. Alcançavam pouco a pouco o cume da montanha e exultavam de alegria ao encontrar o tesouro inestimável e singular. Mas eles entenderam que a grande felicidade que sentiam era justamente por poder compartilhar o tesouro uns com os outros. Desta forma, os que chegaram ao alto da montanha contemplaram os que estavam abaixo, ainda indecisos e sofridos, e resolveram então ir ao encontro desses companheiros que estavam ao longo da montanha. Estenderam-lhes as mãos, falaram novamente sobre os ensinamentos do mestre, sobre as suas próprias experiências na subida e auxiliaram a todos os companheiros a encontrar o tesouro da verdadeira felicidade. Agora vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aprendemos? Essa história relata a evolução do espírito. Nela, a escola é a Terra e o mestre é Jesus, que com seus ensinamentos e exemplos nos deu os meios de alcançar os tesouros da verdadeira felicidade. A montanha íngreme, com seus obstáculos, representa o caminho da nossa evolução espiritual, isto é, a nossa vida e todos os desafios que exigem de nós paciência e esforço para vencê-los. Os aprendizes somos todos nós, em diferentes níveis de evolução. Uns já estão mais à frente que outros. Alguns se encontram desanimados e queixosos diante das dificuldades, enquanto outros já são confiantes e perseverantes. E há alguns que já são vencedores, ou seja, já alcançaram o tesouro da bondade e da sabedoria. Os muitos que ficaram na base da montanha, que olharam com desânimo o caminho a percorrer e acabaram desistindo, são os espíritos ainda imperfeitos. São aqueles que a matéria predomina sobre o espírito.
eles ainda fazem o mal, pois desconhecem o amor e as leis de Deus. Por isso, ainda se deixam levar pelas paixões e pelos vícios. Os que começaram a subida, que às vezes se arranhavam no caminho e sentiam-se até um pouco desanimados, mas que mesmo assim recobravam as forças e seguiam em frente, são os espíritos bons. Eles são mais adiantados que os espíritos imperfeitos e ajudam seus companheiros em suas dificuldades. Alguns já se desenvolveram nos campos da ciência, da moral ou da bondade, mas ainda têm coisas a aprender e ajudam a todos aqueles que ficaram para trás. Os que chegaram ao alto da montanha e contemplaram os que estavam abaixo e resolveram auxiliar seus companheiros são os espíritos puros. O alto da montanha nessa história representa a nossa verdadeira morada. Esses espíritos puros já conseguiram transformar suas imperfeições em virtudes e auxiliam todos os outros que ainda estão na caminhada. Eles são os mensageiros de Deus. Não precisam mais reencarnar e desfrutam da verdadeira felicidade. Mas mesmo assim, eles ainda se preocupam com todos aqueles que ficam para trás. E muitas das vezes reencarnam em missões para auxiliar a todos nós, seus irmãos em humanidade. Agora nós vamos à atividade da aula de hoje. Vamos fazer um quiz, que é um joguinho de perguntas e respostas com 3 opções sobre a escala espírita. Vamos lá? A primeira pergunta: predominância da matéria sobre o espírito. Esses são os espíritos puros, os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Bom, se eu estou dizendo que a matéria está mais presente do que o espírito, eu acho que são os espíritos imperfeitos. Vamos ver? Vamos agora para a próxima pergunta. Predominância do espírito sobre a matéria. Agora é o contrário. Seriam os espíritos puros, os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Acho que são os espíritos bons, não é? Porque os espíritos imperfeitos é o contrário que a gente respondeu na outra pergunta. É a matéria que predomina sobre o espírito. Já os espíritos bons, não. Eles já têm esse sentimento dentro deles de fazer o bem, de ajudar uns aos outros. Vamos ver se a gente está certo? Mensageiros de Deus. Quem seria? Espíritos puros, espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Seriam os espíritos puros, como a tia Simone explicou. Na explicação da historinha, são aqueles que estão mais próximos de Deus. Possuem vícios e paixões. E aí, quando a gente fala vícios, são aquelas ações que fica muito difícil da gente conseguir parar de fazer. E as paixões são aqueles sentimentos muito fortes que fazem a gente tomar atitudes às vezes impensadas. Então, esse tipo de ação, esse tipo de sentimento tem a ver com o espírito puro, o espírito bom? Não, né? Tem a ver com os espíritos imperfeitos, que ainda estão muito ligados à matéria, aos bens materiais. Uns têm ciência, outros moral, outros bondade. Os espíritos puros, eles já estão num grau de perfeição muito acima. Então, eles têm todas essas características. Então, a gente só pode estar falando dos espíritos bons, que eles ainda têm coisas a aprender
mas já conseguem ter alguma coisa na bagagem deles. Alguns têm conhecimento, como a ciência, outros têm moral e outros têm bondade, mas sempre falta alguma coisinha a mais para aprender. E vamos à última pergunta. Não estão sujeitos à reencarnação? Essa ficou fácil, né? São os espíritos puros. Mas lembra do que a tia Simone falou. Eles não estão sujeitos à reencarnação, mas eles podem sim reencarnar aqui na Terra como missão, como Jesus, que não precisava mais reencarnar, mas veio à Terra para nos ajudar. Pronto, acertamos todos os nossos joguinhos. Vamos ver as nossas respostas? Como sempre, o link do joguinho vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Eu quero ver todos jogando, tá bom? Beijos no coração de todos e uma excelente semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um estudo da nossa evangelização tão querida. Agradecemos a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, o nosso mestre e amigo, e a todos os trabalhadores da espiritualidade que têm nos acompanhado. Nós, evangelizandos e evangelizadores do Centro Espírita Miguel, de corações juntinhos, te dizemos: obrigada, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido. Ajuda-nos a continuar no caminho da transformação de nós mesmos e no caminho de esperançar o mundo inteiro com o Teu amor. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. para pá, para para pá, para para pá, pá 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 para pá, para pá, para pá. Hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz.
basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver Jesus será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver Jesus será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, para pá, pa 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 para pá, para pá, pa 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 pa. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos
Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, Tanto em nós. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Jesus amou. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive com frio e não me agasalhaste, estive preso e não foste me visitar. Senhor, quando foi que não atendemos às suas necessidades? Todas as vezes que deixastes de agir assim com os mais pequenininhos, era para comigo que não agias. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria
noite. Boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Que o amor e a paz de Jesus nos envolva e que possamos, a partir de agora, nos conectar com a nossa casa, agradecendo a Miguel, a Catuíte, Irmãs Margaridas e toda a espiritualidade amiga por este momento. Meu nome é Mônica Lima, trabalhadora da casa, e vou apresentar o roteiro da noite de hoje. A página de abertura será com Leomar Lira. O Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte, Leis Morais, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, e as questões 886 a 889, Caridade e Amor ao Próximo, serão trazidas pelo companheiro Edilson Morgado. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e o companheiro Daniel Higino dará continuidade ao tema de ressurreição e reencarnação, os itens 10 a 13. Que possamos refletir nos assuntos que serão trazidos. Tenhamos uma boa noite. Fiquem com Deus. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caridade essencial. E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João. Segunda Epístola de João, capítulo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo.
Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, em nosso benefício espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Pai, aqui estamos mais uma vez, todos reunidos, cada um em suas casas, mas reunidos em pensamento, te agradecendo por mais esse encontro, por mais essa noite de estudo. Agradecer também, como sempre fazemos, a oportunidade de estarmos amparados por esses irmãos da espiritualidade. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, que essa prece possa chegar até eles, que se sintam amparados. Te pedimos também, Senhor, por todos aqueles que não têm, por quem peçam por eles, que estejam com alguma dificuldade, que estejam com alguma aflição, que precisem de um abraço, que precisem de um conselho amigo. Que essa prece, Senhor, que as boas vibrações que chegam até nós nesse momento possam chegar até esses irmãos, que eles possam se sentir confortados, se sentir amparados, tendo a certeza de que Tu não desamparas a ninguém e que nenhum sofrimento é eterno, que possam ter as forças revigoradas, os pensamentos modificados, Senhor, para que possam continuar sua caminhada evolutiva. Te agradecemos por tudo, Senhor, e vamos aqui pedir permissão para iniciar a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, sua família também estejam se cuidando e cuidando de suas famílias. Hoje nós damos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, ainda na terceira parte, que trata das leis morais, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E hoje falaremos das questões 886 até a questão 889, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para nós,
para toda a humanidade, porque é base do ensinamento de Jesus e base também dos ensinamentos da doutrina espírita, que em última análise são os ensinamentos de Jesus. Então vamos lá. Na questão 886, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E por que esta frase ao final? Por que como a entende Jesus? Porque Kardec queria entender qual é o sentido desta palavra para Jesus, e não para qualquer um. Kardec gostaria de saber qual era o pensamento de Jesus, qual era o pensamento desse Espírito puro a respeito do significado da palavra caridade. Porque se simplesmente ele fizesse a pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, cada um de nós poderia dar um significado diferente. Mas o que ele propõe nessa pergunta é saber como Jesus entendia a caridade. E a resposta foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Após ler essa resposta, me veio à mente, com certeza deve estar vindo à mente de vocês, o motivo pelo qual foram elencadas pelos Espíritos esses três atributos, essas três virtudes aí, ó, benevolência, indulgência e perdão. Por que, essas três virtudes podem ser usadas para formar o verdadeiro sentido da palavra caridade? Existem tantas outras virtudes que poderiam ser escolhidas. Por que escolher apenas essas três para compor aí uma virtude que é a mais importante para nós, dito por Jesus e também para o Espiritismo? Por quê? E aí eu fui buscar esse entendimento e consegui encontrar alguém que um entendimento escrito ou falado que pudesse me ajudar nesse entendimento, nesse raciocínio. E consegui encontrar um artigo escrito por Cosme Massi, nosso companheiro Cosme Massi, na Tribuna Espírita dos meses maio e junho de 2018, em que ele intitulado A Caridade segundo Jesus e Kardec. E vem, por incrível que pareça, esse artigo vem ao encontro do que eu realmente estava buscando. E por isso eu vou compartilhar com vocês esse artigo de forma que nós possamos tecer uma reflexão sobre essa questão e sobre o raciocínio dele, que foi muito interessante. E ele nos diz o seguinte, ele nos diz que a importância da palavra, a importância dessas três virtudes, ela pode se evidenciar quando nós lembramos o lema proposto por Kardec: fora da caridade não há salvação. Nenhum espírito vai conseguir atingir o estágio de espírito puro sem a prática da caridade. E para buscar, nos diz ele, uma resposta, nós precisamos analisar um outro texto de Kardec, que está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, a partir de agora, eu coloco literalmente as palavras do nosso irmão Cosme Massi a respeito do entendimento dele com relação a essa questão e o que está lá expresso no artigo.
ele nos diz o seguinte: se a caridade resume todos os deveres do homem para com o próximo, devemos encontrar uma forma abrangente de representação das faculdades humanas e de seu uso em qualquer contexto de interação social. Vários filósofos na história da filosofia propuseram formas de representar as faculdades humanas em apenas algumas poucas que seriam suficientes para uma visão abrangente e completa do homem como um ser que tem uma vida interior e uma capacidade de interagir com o mundo fora dele. Podemos pensar o homem a partir dessas duas dimensões: o seu mundo interior, o mundo interior de todo homem, e a sua abertura para o mundo ou o universo que o contém. Nesse sentido, temos então o mundo interior do ser humano, que é a expressão da sua vida mental consciente, da sua capacidade de interagir consigo mesmo por meio dos seus pensamentos, seus próprios pensamentos. Por outro lado, temos a sua abertura para o que existe fora do seu mundo mental, ou seja, a expressão de sua capacidade de perceber e modificar o que existe fora e independente de seus próprios pensamentos. Capacidade de interagir com o que se encontra fora de sua consciência, com a realidade que o cerca. A partir dessas duas dimensões, então temos 3 possíveis formas de interação. E quais são elas? A do homem consigo mesmo, a do homem com o mundo fora dele, sendo alterado por esse mundo, e a do homem com o mundo fora dele, modificando, alterando o mundo que o cerca. Então, repetindo, a partir dessas duas dimensões, da dimensão interior e da exterior, temos 3 possíveis formas de interação do ser humano com o mundo e consigo mesmo. A primeira, a interação do homem consigo mesmo. A segunda, a do homem com o mundo fora dele, sendo alterado, sendo transformado por esse mundo. E a do homem com o mundo fora dele, modificando, transformando o mundo que o cerca. Então, essas 3 possíveis formas de interação do homem com o mundo que o cerca nos permitem analisá-lo como um indivíduo essencialmente constituído de 3 faculdades irredutíveis entre si. Quais são? A faculdade de pensar, a de sentir e a de querer. Ordinariamente, nos diz, a referência a essas 3 faculdades é feita utilizando as expressões razão, sentimento e vontade. O pensar e o querer são as faculdades ativas do homem, e a faculdade de sentir é a faculdade passiva. Repetindo, o pensar e o querer são as faculdades ativas do homem. O sentir é uma faculdade passiva. Nesse sentido, podemos dizer que o pensar e o querer partem do homem, dependem diretamente da sua vontade. Nós pensamos e queremos de acordo com a nossa vontade. O sentir acontece nele, não depende da sua vontade. A passividade da faculdade de sentir é uma decorrência do fato de que o homem simplesmente se percebe sentindo. Simplesmente se percebe sentindo. Não é uma escolha, mas ele sente de qualquer forma. Ele se percebe sentindo. Se é assim, nós podemos caracterizar a atividade e a passividade dessas faculdades, pensar, querer e sentir,
pelas expressões exercer uma ação, pensar e querer, e receber uma ação, sentir. Quando o homem pensa ou quer, exerce uma ação. Quando sente, recebe uma ação. Por meio da razão, continua ele, o homem raciocina, argumenta, representa, imagina, idealiza, calcula, julga, etc. A ciência, a matemática e a filosofia são seus frutos mais importantes, com certeza. Pela vontade, o homem age, decide, realiza, executa uma ação, transformando o mundo e a sociedade continuamente. Nesse reino da vontade, o homem encontra o dever. O dever é a obrigação moral do homem para consigo e para com o seu semelhante. Repetindo, o dever é a obrigação moral do homem para consigo e para com o seu semelhante. Com ele, deparamo-nos nas mais diversas situações da vida, desde as mais íntimas aos atos mais elevados. Como suas mais importantes realizações, temos a ética, a moral, o direito e a política. Por sua vez, com o sentir, o homem percebe e recebe as impressões do mundo à sua volta e as do seu próprio mundo interior. As sensações físicas que tem, as emoções ou sentimentos, são algumas das formas de ser desta faculdade notável. Dela nascem as artes e a estética, a música e a poesia. Então, uma vez caracterizadas a atividade e a passividade dessas faculdades, nós podemos, no relacionamento do homem com o seu próximo, colocar em cena essas três faculdades que temos aí. Por intermédio da vontade, o homem age, pratica uma ação para com o seu semelhante. Por meio da razão, o homem avalia, julga ou analisa o caráter ou a conduta do seu próximo. E pelo sentimento, o homem recebe a ação do seu próximo. Continuando o seu raciocínio, o Cosme complementa assim: as leis morais são prescrições na primeira pessoa. Estabelecem como eu devo proceder para com o próximo, que é a ordem do dever moral. E não ao contrário, como o próximo deve agir para comigo. Então, ao agir, a questão que eu devo fazer, o questionamento é: como deve ser a minha ação para com o próximo? Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como é que eu devo proceder? E ao sentir, como devo receber a ação do próximo? Essas três faculdades, agir, pensar e sentir, elas balizam a nossa conduta moral no relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Por isso mesmo, se a gente pretende estabelecer aqui os deveres do homem para com seu próximo, elas precisam ser consideradas. Isso é importante a gente refletir sobre isso. Continuando então o raciocínio do Cosme, ele diz assim, como vimos, a caridade sintetiza todos esses deveres. Logo, a caridade deve fornecer respostas para essas três questões, as questões faladas anteriormente. Repetindo, diz ele, como vimos, a caridade sintetiza todos esses deveres. Logo, a caridade deve fornecer respostas para essas três questões. De fato, a caridade, segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos, em análise fornece. E continua. Para a questão como deve ser a minha ação para com o próximo, a caridade responde com benevolência. Para responder à questão ao pensar, julgando
ou avaliando o próximo, como devo proceder? A caridade responde com indulgência. E finalmente, para a questão, como devo receber a ação do próximo? A caridade responde com perdão. Então, resumindo tudo, a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, ela resume todos os deveres que nós temos para com o nosso próximo. Porque ela abrange todos os aspectos da interação do homem com o seu próximo. Eu espero que vocês tenham gostado desse raciocínio. Quem quiser ler todo o texto, volto a dar nome à referência, Jornal Tribuna Espírita, maio e junho de 2018, um artigo de Cosme Massi. Na questão 887, Kardec faz o mesmo questionamento que todos nós nos fazemos quando estudamos o ensinamento de Jesus, aquele ensinamento: amai os vossos inimigos. E a questão é simples: como é que nós podemos ter o mesmo sentimento por uma pessoa que nos é antipática, por uma pessoa que tenha nos feito mal, por uma pessoa que nós não temos nenhuma afinidade? E a questão é essa mesmo: como amar, como sentir amor pelos nossos inimigos, e não se isso é contrário à nossa tendência natural, uma vez que a inimizade provém de uma falta de simpatia, de uma falta de sintonia, de uma falta de afinidade entre os espíritos. E a resposta é bem clara. É óbvio que nós não vamos ter o mesmo sentimento, a mesma afinidade, o mesmo sentimento de amor por um ente querido, e sentir a mesma coisa por outro espírito, outra pessoa que não nos é afim, que nós não temos afinidade. E não foi isso que Jesus quis dizer. Foi bem clara a resposta. Amar os inimigos significa perdoá-los. Perdoar significa ir à frente, passar por aquela situação sem desejar mal a quem tenha feito mal. Seguir em frente. Não deixar que aquilo seja um entrave à sua evolução, seja um sentimento que você fique cultivando, sentimento de um desejo de fazer mal àquela outra pessoa. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem, ou seja, não devolver aquela atitude equivocada da mesma forma. E se preciso, exemplificava Jesus, se preciso for, auxiliar aquele espírito, aquela pessoa, aquele irmão que fez mal a nós, entendendo que ele, está no momento ainda de ignorância e que nós também, em algum momento pretérito, devemos ter feito mal a alguém. E finalizando, é assim, a resposta finaliza da seguinte forma: é assim que nos tornamos superiores. Então, se queremos nos elevar moralmente, temos que agir dessa forma, exercitar essa nossa capacidade de perdoar. Na questão 888, não passou desapercebido de Kardec a questão da esmola. Já que estamos falando de caridade, em amor ao próximo, essa questão também, vejam bem, de alguma forma incomodava já na época de Allan Kardec. Nos incomoda ainda hoje, porque é uma questão que exige uma decisão nossa. Nunca sabemos exatamente se estamos, há muito questionamento, se a esmola deve ser oferecida, se estamos ajudando, se estamos prejudicando, o que devemos fazer. E essa é uma decisão muito pessoal de cada um de nós. E eu acho que vem ao encontro do que os espíritos responderam. Mas vamos às questões. Eles nos dizem assim: Kardec questiona bem
incisivamente: que pensar da esmola? E a resposta é que o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. É uma imposição que lhe é feita, é uma degradação moral e física. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, numa sociedade justa, para aqueles que não têm condições de se manter, pelo motivo que seja, aqueles que não têm condição de se sustentar, não têm condição de se trabalhar, a sociedade precisa se organizar e oferecer uma vida digna para essas pessoas, sem humilhá-los, sem levá-los a se sentir como se estivessem. Eles têm que se sentir amparados e não se sentir humilhados, se sentir participantes daquela sociedade, entendendo que não têm como contribuir naquele momento e não podem contribuir, mas não se sentir e entender a situação em que se encontram, mas se sentir integrantes daquela sociedade. E aí o Kardec, na questão 88A, ele reflete sobre a resposta e faz um outro questionamento. Ora, então condenais a esmola? É a sociedade quem tem que prover tudo? E a resposta vem bem claramente: não. Pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada, o sentimento que existe quando essa esmola é oferecida. É um sentimento de superioridade? É um sentimento de rejeição? É um sentimento de quero que se afaste de mim? Cada um de nós vai saber qual é o sentimento. Continuando, o homem de bem, e finaliza, a resposta é finalizada de uma forma muito clara e que cada um de nós deve refletir sobre essa resposta. Não existe um certo e errado aqui, porque cada um de nós precisa refletir sobre os seus atos e ver o que é melhor para si. Diz assim: o homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Vou repetir: o homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. E finalmente, na questão 889, existe o questionamento de Kardec com relação àquilo que nós tínhamos falado, a aplicação da lei de causa e efeito. E Kardec coloca um questionamento com relação se há pessoas reduzidas à mendicidade, se elas não estão ali, se aquela condição ali não é uma consequência dos seus atos pretéritos, né? Se não estão ali por sua própria culpa. Se isso daí não seria a aplicação da lei de causa e efeito na justiça divina. E a resposta é clara, sem dúvida. Isso nós já estudamos na doutrina espírita. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. Se tivessem tido acesso, se tivessem tido oportunidade de uma boa educação moral, exemplificada também, não só falada, mas uma educação exemplificada, dada através de exemplos, provavelmente não teriam caído nesses excessos. E continuam
dizendo que é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo, ou seja, nós só conseguiremos progredir, avançar para um mundo melhor se conseguirmos implementar, implementar no nosso planeta uma metodologia em que a educação moral baseada nos ensinamentos de Jesus, baseada na caridade, baseada no amor ao próximo, tudo aquilo que a gente já estuda na doutrina espírita, seja implementada, que nós possamos ter acesso a isso, de forma clara, de forma justa, todos tenham acesso. É isso, um abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, boa noite, meu nome é Daniel. Eu vou falar com vocês um pouquinho aqui hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou falar do item 10 ao item 13. O item 10 começa dizendo assim: Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essa passagem está no Evangelho de Mateus. Então Jesus está falando que foi dito que o Elias iria retornar, e naquele momento ele já havia retornado e nem os apóstolos haviam percebido. Então ele está lá no monte, se transfigura, ele mostra a verdadeira face dele de esplendor, numa transfiguração que é descrita em uma das passagens do Evangelho. E nesse momento ele fala para os discípulos que João Batista é o Elias, e que já estava ali e que eles não haviam reconhecido. Então essa passagem ela está falando de duas coisas: de reencarnação, quando Jesus afirma que o Elias voltou à vida, e se ele já tinha vivido muitos séculos antes e naquele momento ele estava ali com outro nome, com outro corpo, com outra aparência, então ele estava afirmando que o Elias reencarnou com outra personalidade. Ele não voltou como Elias, ele voltou como outra pessoa, e não, por isso não foi reconhecido. Então Jesus está falando ali muito claramente, muito diretamente sobre reencarnação. E ele também fala sobre o reino de Deus, como alcançar o reino de Deus como era visto, que até aquele momento, para alcançar o reino de Deus, seria através da violência. E ele vem dizer que não é mais assim. Então, nesse primeiro momento agora, eu vou falar um pouco sobre a reencarnação. Reencarnar é isso, é você voltar à carne, você voltar à vida material. Isso é um dos princípios básicos do Espiritismo. O Espiritismo ele tem 5 princípios básicos. Eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido falar disso, mas como talvez possa ter alguma pessoa chegando na casa, assistindo às reuniões pela primeira vez, pelas primeiras vezes, então vale a pena falar um pouquinho, mas não vou me aprofundar. Então, um princípio básico é a existência de Deus. O outro é a existência e a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma quando o corpo deixa de existir. O terceiro que eu vou citar é a reencarnação, foi dito aqui agora. A gente voltar à vida material, à carne. O outro princípio básico é a comunicabilidade dos espíritos, que a gente chama de mediunidade. É a possibilidade dos espíritos desencarnados falarem, se comunicarem, interagirem, serem percebidos
pelos espíritos encarnados. E a outra, a quinta, que eu vou citar aí, o último dos princípios básicos, é a pluralidade dos mundos habitáveis. Então, com essas 5 ideias, com esses 5 princípios, a gente consegue entender, né, e elaborar teses para entender as explicações que os espíritos nos deram para Kardec, para entender o porquê das coisas, entender o porquê de estarmos aqui, entender as palavras de Jesus de uma maneira que talvez seja uma maneira um pouco mais direta, né? Porque Jesus falava muito por alegorias. E por isso também algumas pessoas acreditam que essa passagem também é uma alegoria, que quando Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, algumas pessoas interpretam como uma alegoria, não como um nascer de novo de verdade, voltar a ser criança, voltar a ser bebê, voltar para a barriga da mãe, mudar de nome, mudar de personalidade, esquecer, né, as vidas anteriores que tiveram momentaneamente, né, porque quando a gente reencarna é assim que acontece. Então, algumas pessoas acreditam que é uma linguagem, mais uma linguagem figurada. Mas quando Jesus vem e fala que João Batista é o Elias, ele está sendo muito direto. Ele não está falando uma linguagem figurada. Ele disse, vocês não reconheceram, mas ele é. Então, a gente pode tentar dar diversas explicações e falar, mas ele não podia estar falando em linguagem figurada? Podia. E se nascer de novo, não pode ser nascer de novo moralmente, nascer de novo, se reinventar, né? O homem velho, a mudança de atitude de um homem velho que agia de uma forma e que agora entende, né, o que Jesus fala sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fé, e agora essa pessoa se transformou, então é como se ela estivesse nascendo de novo. Sim, poderia ser, né? Mas também não pode ser a reencarnação. Então, eu posso acreditar em diversas coisas que Jesus fala do sentido figurado, mas não posso acreditar na reencarnação. É tão difícil assim, é tão absurdo, improvável, né? É mais fácil as pessoas ressuscitarem depois de muito tempo do que reencarnar. Existem diversas passagens, né, que são bem alegóricas e que as pessoas levam ao pé da letra e preferem acreditar nisso do que acreditar em reencarnação. Mas enfim, para nós que somos espíritas, o espiritismo, que é uma religião que foi codificada por Kardec, ela não foi inventada, ela não foi uma revelação como outras religiões, né, que veio uma pessoa iluminada com informações privilegiadas e falou para todo mundo. Não, o espiritismo, ele foi feito de uma forma muito científica, muito particular. Kardec descobriu, né, não descobriu o espiritismo, né? O Kardec, estavam acontecendo os fenômenos de mesas e que estavam dando respostas para as pessoas. E o Kardec era um cientista da época, um acadêmico, e achou aquilo muito absurdo. No máximo seria um fenômeno de magnetismo, e foi lá ver. E quando ele viu, percebeu que fazia perguntas para as mesas, e as mesas respondiam de forma inteligente, ele pensou, não, isso não pode ser um fenômeno magnético, porque se tem uma resposta inteligente, é porque existe uma inteligência por trás disso.
a matéria não pode me dar uma resposta inteligente para uma pergunta, uma resposta que faça sentido. Então, assim, ele começou a codificar, a se comunicar com os espíritos, porque aquilo era uma manifestação dos espíritos, né? A comunicabilidade dos espíritos. Então, através dessas perguntas e respostas para os espíritos, feitas em diversos locais, de diversas maneiras, Kardec pegou aquelas que eram coerentes, aquelas que eram recorrentes, mesmo que em diferentes situações, feitas por diferentes pessoas, em diferentes lugares, e foi elaborando o que hoje a gente chama de doutrina espírita, que é a codificação. E aqui estão as explicações dos espíritos e os comentários de Kardec, né? Então, quando a gente fala, né, desses princípios básicos e de toda a doutrina espírita, a gente está falando de uma religião, porque ela nos aproxima de Deus, nos explica Deus, mas nos dá um outro olhar. Eu não estou querendo dizer que as outras religiões estão erradas, mas a nossa interpretação é essa por causa disso. Não saiu da cabeça de uma pessoa. Foi um método. Como você faz numa pesquisa científica, que você elabora uma tese e você testa ela e você comprova. Então, eram elaboradas perguntas feitas em diversos locais, e essas perguntas tinham que ter coerência nas respostas para ser aceitas por Kardec. Então, por isso que a gente fala que a doutrina espírita, ela é religião, enquanto ela nos aproxima de Deus, mas ela também tem um aspecto científico, pela maneira como ela foi, né, elaborada, codificada, colocada no papel. E como toda religião também, ela tem um aspecto filosófico, já que a gente está falando, né, dos aspectos da religião, do espiritismo, né? É ciência, filosofia e religião. E a maioria das religiões tem um aspecto filosófico. Além de te ligar a Deus, também tem um aspecto de te fazer pensar de uma maneira, agir de uma maneira, questionar, né, de uma maneira, o mundo, enxergar o mundo de uma maneira e agir no mundo dessa maneira como você enxerga. Então, voltando aqui para o estudo, né, o Espiritismo vem dizer para a gente que a reencarnação, ela é um meio da gente se aperfeiçoar, né? Por que a reencarnação ela é tão importante? Né? Primeiro, a gente tem que entender que ela existe, que ela é um fato, né? Que nós somos espíritos, que é o segundo princípio que eu falei, né? Nós desencarnamos e reencarnamos, e quando a gente desencarna, a gente não deixa de ser espírito, a gente continua sendo quem a gente foi, e a gente tem contato com coisas que a gente não lembrava enquanto estava encarnado. A gente não deixa de ser a gente. A gente só tem uma visão mais ampla, que não é obstruída pela matéria, e uma memória ampliada. E aí a gente reencarna, e aí vem o esquecimento, a gente vira criança, volta a ser criança, volta a crescer, volta a passar por todo o ciclo da vida de novo, da vida que a gente conhece material, e assim sucessivamente. Para quê? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender. A cada encarnação a gente aprende algo, a gente age no mundo, a gente erra, a gente acerta, e a gente conserta, e a gente estuda e aprende mais um pouco. E conforme a gente vai agindo, reagindo, estudando, procurando soluções, se aperfeiçoando e errando e contraindo, né, dívidas e débitos para as próximas encarnações, a gente vai tendo que reencarnar para consertar o que ficou e para aprender coisas novas e para adquirir mais bagagem. Para quê? Para a gente chegar à perfeição, para a gente evoluir, para assim ser feliz.
Então essa é a nossa jornada. Deus nos cria simples e ignorantes para que a gente possa aprender através dos nossos esforços, aprender através da nossa experiência e ir se melhorando, ter mérito, né, dos nossos esforços. Então, Jesus fala disso na Bíblia. Nesse momento ele está falando disso. Ele está falando da reencarnação de uma forma muito direta. E outra coisa que ele fala também é sobre a violência, né? Como era tido como a maneira de você alcançar o reino de Deus. Porque Kardec nos diz aqui que a lei mosaica, ela dizia que para esse reino de Deus ser instaurado, né, você tinha que acabar, os infiéis tinham que ser exterminados, você tinha que acabar com os infiéis. Era uma das maneiras. E se você for ver ao longo da história, né, isso teve um reflexo muito grande em todas as religiões cristãs, que no primeiro momento elas foram perseguidas e depois elas pegaram isso e começaram a perseguir, né? Então existiram as cruzadas, existiram as guerras, né, religiosas, porque se acreditava que só quem acreditava naquilo merecia viver, merecia ir para o céu, né? Ir para os céus, ter o reino dos céus. Então, isso teve um reflexo, né? E Jesus estava ali explicando que não foi isso, que não era isso. Que desde muito tempo até aquele momento se acreditava nisso. E ele fala, né, que desde o tempo de João Batista. E aí, como assim desde o tempo de João Batista? João Batista estava ali. Ele não podia estar falando daquele João Batista. Ele estava se referindo a João Batista como Elias. Que desde Elias, essa cultura vinha sendo disseminada da violência, de não aceitar o outro, as ideias do outro e combater, como se fosse isso que Deus esperasse dos fiéis, que combatesse os infiéis a ferro e fogo. E é isso que Jesus vem explicar que não. Que a partir daquele momento, né, era através do amor, através da caridade. Esse combate não era um combate físico, não era um combate com violência. Era um combate às ideias, era um combate às práticas que vinham sendo feitas antes. E era um combate, uma luta interior minha, de me melhorar. Eu tenho que me melhorar. Eu tenho que praticar o amor ao próximo, a caridade. E é assim que eu vou conseguir alcançar os reinos dos céus, que não é um lugar físico. É esse estado de espírito, de felicidade, que a gente vai alcançar ao longo das nossas encarnações, nos melhorando progressivamente, a cada encarnação um pouco mais. Quando a gente aprender a amar de verdade, sem limite. E amar a todos, não amar a uma pessoa ou outra, ou alguma coisa, ou só a mim mesmo. Então, essa passagem está falando disso, que a reencarnação é o caminho para a gente conseguir alcançar esse amor, para a gente conseguir alcançar o reino dos céus, que não é um lugar físico, que não é através da violência. E ele fala também, né, em Isaías, aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. E aí é outro momento que ele fala também de uma forma direta, né? Aqueles que morreram viverão de novo. E mais uma vez
é mais fácil para algumas pessoas acreditar que esse viverão de novo é no sentido figurado. É mais fácil acreditar que eles vão ficar mortos durante um tempo e depois, em algum determinado momento, eles vão viver de novo. Mas sem ser reencarnação. Vão viver no mesmo corpo, com a mesma personalidade. Ou alguns podem acreditar também que ele está falando de uma vida espiritual. Ah, não, eles morreram para viver a vida espiritual, não uma vida material. Mas aí Kardec questiona, né? Então, não é viverão de novo. Vão continuar vivendo. Porque o espírito não interrompe essa jornada. Ele sai do corpo, continua o espírito, continua ele, continua vivendo. E Jesus não disse, eles continuarão vivendo. Eles continuam vivendo. Jesus diz, eles viverão de novo. Então, é mais um ponto onde Kardec chama a nossa atenção para essa realidade da reencarnação. E não só dita pelos espíritos, mas dita por Jesus. Então, fica aqui a nossa reflexão sobre a oportunidade da nossa reencarnação, sobre o que nós estamos fazendo com esse momento, esse espaço de tempo que nos foi dado na matéria, com os recursos que nós temos. Se a vida que eu estou tendo vai me permitir alcançar o reino de Deus. E que reino é esse? Então, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Que a gente possa refletir e melhorar cada vez mais e progredir sempre. Boa noite. Vamos então fechar os nossos olhos, tentando nos sintonizar com o mais alto, com os nossos mentores, com os espíritos amigos que trabalham para o bem, tentando nos sintonizar com Jesus, com Deus. E com essas vibrações, com as nossas melhores vibrações, vamos agradecer por essa noite, vamos agradecer por esse corpo que abriga nosso espírito, por esse corpo que nos permite estar na Terra encarnados, que possamos usá-lo da melhor maneira, que possamos usar os recursos que temos para comer, para nos vestir, para nos locomover, para pensar, para nos instruir, que possamos usar da melhor maneira que pudermos, sempre com a intenção de fazer o bem, de nos melhorar, de fazer do mundo um lugar melhor. Muitíssimo obrigado, Jesus, por essa oportunidade nesse planeta. Muitíssimo obrigado por todo amparo, por todo acolhimento, por essa casa que nos ajuda a nos fortalecer, a nos instruir, para podermos agir da melhor maneira. Que todos possamos ter uma boa noite, que todos possamos descansar nossos corpos, ao mesmo tempo em que alimentamos o nosso espírito no plano espiritual. E que assim seja, que possamos ter uma ótima semana, reenergizados, refeitos e motivados para vencer os desafios, confiantes de que estamos aqui para sermos felizes, para construir nossa felicidade. Graças a Deus, que assim seja.
Senhor.